Olá, saudações para vocês, sejam bem-vindos ao canal Fenômeno Boletim Extra, sua fonte de notícias ufológicas, está no ar. E no programa de hoje falaremos sobre uma nova série sobre OVNIs que vai estrear num canal de streaming. Falaremos também sobre filmagens de OVNIs, alguns casos ocorridos pelo mundo e um interessante caso ufológico com vestígios físicos que faz aniversário na data de hoje. O programa de hoje está imperdível. E antes da gente ver o que a gente vai ter de interessante, antes da gente conhecer os conteúdos de hoje, quero deixar um abraço para cada um de vocês que acompanha nosso canal, curte nossas postagens, né? Deixa seus comentários aqui na nossa página, nas páginas dos vídeos, ou mesmo lá no Portal Fenômeno, nas seções de comentário em cada artigo. E quero dizer que é muito bom produzir esse material e interagir com vocês. Muito bem, vamos começar falando sobre a nossa série, sobre a nova série ufológica, que está estreando hoje, inclusive, no canal Entertainment. E o título dessa série se chama Unidentified, ou seja, não identificado, é o nome da série. E ela é apresentada pela cantora Demi Lovato, que recentemente declarou publicamente que foi abduzida. Ela não deu muitos detalhes sobre a experiência dela, mas ela afirma ter sido abduzida ao longo da sua vida. Então vai ser uma série bem interessante, que vai estrear hoje, vai estar disponível por streaming, e tenho certeza que vai ser bem interessante. Mais pra frente a gente pode comentar sobre essa série, sobre outras séries aí aqui no canal também. Mais uma notícia que saiu essa semana, que a gente não comentou ainda, e eu nem postei lá no Portal Fenômeno, é sobre o vereador da cidade de Imbituba, em Santa Catarina, que tem interesse em fazer um discoporto lá na cidade. Então ele iria apresentar um projeto de lei para a criação desse discoporto. Ele diz inclusive que já tem uma área pré-definida para fazer esse discoporto, e essa divulgação gerou toda uma polêmica na cidade, né? Vamos fazer um discoporto na cidade e tudo, porque é uma cidade com um grande índice de avistamentos. E eu vou dar minha opinião sincera como ufólogo, como estudioso da questão ufológica. Eu acho desnecessário. Primeiro, porque existem vários discoportos instalados aqui no Brasil e fora também. E a gente não conhece nenhum que tenha sido utilizado para a finalidade principal dele, que é receber o pouso de um disco voador. A gente sabe que discos voadores, as inteligências por trás dessas naves, não estão nem aí para as nossas determinações, para as nossas leis, para as nossas regras, para as nossas delimitações, né? Então, eu acho isso desnecessário. É muito melhor investir isso em outras coisas com mais necessidade para a população do que investir em um discoporto. Eu apoiaria muito mais a ideia de se montar um museu de ufologia, porque tem tanto ufólogo com material que pode contribuir para o museu de ufologia, tem acervos de ufólogos falecidos que podem ser doados para o museu com materiais fantásticos que podem ser exibidos, né? Do que fazer um discoporto que vai ficar lá, né? Vai ficar como um elefante branco na cidade sem uso, tá? Então, minha opinião pessoal como ufólogo. Agora, uma notícia bem interessante que eu divulguei lá no portal Fenômeno e ainda eu não vi aqui no Ocidente, Brasil, América Latina, Estados Unidos, reproduzindo isso que eu vou comentar agora, né? Está lá no portal Fenômeno com o título O Mistério dos Objetos Submarinos Não Identificados. Por que isso é significativo? Pelo seguinte, lá está transcrito uma reportagem do jornal Russian Times, que eu encontrei nas minhas pesquisas diárias todas as manhãs por notícias em portais internacionais. E lá no Russian Times tinha essa notícia sobre o mistério dos objetos submarinos não identificados. Então esse jornal lá da Rússia apresentou alguns casos ocorridos com militares russos envolvendo objetos submarinos, né? Objetos que eles não podem identificar, e aí eles estavam criando pequenas hipóteses. Será que eram seres que estavam habitando o fundo do oceano, eram seres de fora? A gente, nem ufólogo sabe disso ainda, sabe responder com segurança a essas perguntas, né? Existe uma relação, obviamente. Se o fenômeno é de origem extraterrestre, certamente existem bases submarinas. Eu, particularmente, não acredito que uma civilização tenha se desenvolvido no ambiente submarino e esteja com veículos que saem à superfície, por uma série de situações. A própria física deles, a constituição física deles, a fisiologia deles,
seria então adaptada para um ambiente marinho, né? Então não faz muito sentido essa afirmação. E aí eles precisaram de escafandro com água e tudo para estar atuando aqui no nosso ambiente. A gente sabe que isso não tem nenhum caso em que os aliens estejam usando um escafandro com água, por exemplo, no seu interior. Então, provavelmente são seres que respiram ar, atmosfera, então não estão em ambiente aquático, usam o ambiente aquático apenas para instalações, mas não que eles vivam lá, ou seja, se originem ali, mas de qualquer forma é uma teoria interessante e que, como tal, os defensores da teoria devem buscar informações que a comprovem. E aí, essa reportagem ela cita fenômenos também que foram captados por sonares de submarinos dos Estados Unidos. Ele citou duas captações bem interessantes que receberam apelidos, inclusive. Uma recebeu o apelido de Upsweep e a outra de Whistle. Esse Whistle, ele aconteceu uma vez só, sendo captado por instrumentos sonares lá da Marinha dos Estados Unidos. Já o Upsweep, ele se repete com uma certa frequência, sendo captado com uma certa frequência pelos equipamentos. E aí a NASA fez uma investigação em cima desses sons e descobriu que eles são gerados, ou a teoria deles é que seja gerada pelo desprendimento de geleiras. Quando chega no mar, causa aquele impacto e tudo, causa som, e seria esse o som que seria captado por esses instrumentos. E aí essa reportagem, ela cita 3 casos bem interessantes. Ela fornece poucos detalhes, mas de qualquer forma é interessante. Ela afirma que no verão de 1976, no Mar de Barents, os militares da Marinha da Rússia observaram um disco luminoso de tons verdes no horizonte por vários minutos. E aí eles acionaram os dispositivos de rastreamento, sensores, radares, etc. E nenhum deles captou esse objeto. Ele era apenas observado visualmente pela tripulação da embarcação. Em outro caso, na mesma região, o comandante de um submarino nuclear chamado A. Khrushchev observou um objeto arredondado que tinha cerca de 15 metros de diâmetro flutuando sobre a água. E esse objeto que saiu da água e ficou flutuando jogava fachos de luz na embarcação, como se estivesse fazendo algum tipo de análise na embarcação dos russos. Um outro caso aconteceu na primavera de 1979, quando um outro capitão da Marinha da Rússia testemunhou apenas com o sistema de radar. O capitão e outros militares observaram apenas no radar a evolução de objetos que estavam acompanhando e circundando a embarcação. Só que daí eles iam lá para fora para ver, com o tempo extremamente limpo, e eles não viam qualquer tipo de objeto. Era apenas no radar que estava aparecendo. Então, novamente, um caso bem interessante. Isso tudo foi registrado pela Marinha da Rússia e certamente foi analisado pela Academia Nacional de Ciências da Rússia. A esperança é que um dia essa informação toda venha a público, ocorra uma transparência de informações e isso seja divulgado a nível internacional. Mas de qualquer forma, você já está ciente desses casos aí, graças ao nosso trabalho junto ao portal Fenômeno. Agora uma notícia vinda do México. O jornalista e ufólogo mexicano Jaime Maussan iniciou então as conversações com o Congresso do México. Se você acompanha nossos vídeos, você já viu que a gente já falou em 2 ocasiões que o Jaime Maussan estava querendo levar esse debate para o Congresso do México, como aconteceu aqui no Brasil e como aconteceu nos Estados Unidos. E tomara que ele consiga, tomara que a moda vire moda, com outros países discutindo o tema e liberando informação, A gente precisa de informação de qualidade, precisa de estudos científicos, para que a gente possa apresentar a população, preparar a população, mudar a conscientização, para que se acontecer um contato efetivo, a população não seja impactada, E aí é preciso também fazer outros trabalhos no sentido de mitigar efeitos de contato que podem ocorrer no ambiente econômico, por exemplo, nas indústrias, nas fábricas, etc., que vão ser diretamente impactadas se acontecer uma revelação ou mesmo um contato e não houver uma preparação para isso, Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Essas informações que vão surgindo na comunidade ufológica mundial, a gente sempre publica lá no Portal Fenômeno, então eu convido você a sempre visitar o Portal Fenômeno, lá por 2 da tarde, 3 horas da tarde, sempre as notícias já estão atualizadas. Às vezes a gente posta alguma coisa fora desse horário, mas na parte da manhã a gente sempre está atualizando com as notícias que aconteceram, E então, se você quiser se manter atualizado, acompanhe o Portal Fenômeno, acompanhe os nossos programas semanais aqui
durante a semana, terça, quinta e sábado, a gente apresenta este boletim comentando sobre as notícias ufológicas e outros detalhes da ufologia mundial também, que são bem interessantes de comentar, né? E se você às vezes não tem muito tempo de acompanhar o portal lá e tudo, e faz uso de aplicativo de comunicação, WhatsApp, Telegram, nós temos um grupo no Telegram, um grupo do Portal Fenômeno, onde você pode participar livremente, recebendo as notícias, fazendo seus comentários, conversando, interagindo com os outros membros, né? O pessoal lá é muito bacana e comenta sobre ufologia, sobre temas ufológicos com muita seriedade e respeito. Tá? Então o link para acessar o Telegram está aqui na descrição do vídeo. Você vai ser muito bem-vindo por todos lá no nosso grupo. E se você gosta do nosso trabalho aqui no nosso canal Fenômeno, ou lá no site Portal Fenômeno, você pode ajudar a gente por meio do Apoia-se, que está na descrição do vídeo, ou por meio da chave Pix, né? Isso ajuda a gente a manter o nosso site no ar, ajuda a gente a manter os equipamentos, os programas que a gente usa e tudo. E até mesmo, mais para frente, fazendo investigações de campo, algo que a gente vai retomar muito em breve. E vai trazer os resultados aqui, com os vídeos, análises e tudo. Tá? Então, nós agradecemos toda a ajuda que vocês puderem oferecer. E também agradecemos a todos vocês que assistem nosso conteúdo, vocês que já se inscreveram. Você que não se inscreveu ainda, aproveita, faz agora, é bem rapidinho. Quando estou falando aqui, clica ali no se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, né? Deixa seu comentário aqui na parte de baixo dos vídeos, compartilhe esses conteúdos nos grupos de WhatsApp, de Telegram, no Facebook e outras redes sociais que você utiliza, né? Vamos difundir essas informações que são bem interessantes e bem legais. E antes de a gente ir para o próximo conteúdo, eu quero lembrar vocês que todo final de programa a gente tem dica de vídeos aqui do canal para complementar a informação que a gente viu, que a gente comentou ao longo da transmissão. Tá? Então acompanhe, depois da vinheta final, vem lá sugestões de vídeos bem legais para vocês continuarem se informando, tá? Sobre a questão ufológica e científica também. Muito bem, agora falando dos eventos que estão para acontecer, teremos dois eventos muito legais. O primeiro deles ocorrendo de 23 a 25 de setembro, lá no Hotel Nikkei Palace, lá no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. Tá? Um evento imperdível, muito bem preparado, que vai contar com os maiores nomes da ufologia brasileira e representantes internacionais também. Tá? Os maiores nomes da ufologia brasileira estarão apresentando seus trabalhos neste evento. Um evento magnífico, com a qualidade que a revista UFO oferece. Tá? Você não vai ver a mesma qualidade na concorrência, por exemplo. Nosso trabalho com a revista UFO é extremamente sério. Eu estarei lá apresentando o trabalho também. Outros ufólogos estarão apresentando trabalho. Corra, que as vagas estão se encerrando. Então aproveite, participe desse evento, interaja com os conferencistas. Eu estarei lá, vem lá bater papo com a gente e vamos comentar sobre esses fatos, né, bem legais. Agora vocês estão vendo eu falando aqui, mas no evento você pode falar comigo, olho no olho, né? Interagir com todos os outros que estarão lá e tudo. Então vai ser um evento imperdível. Eu tive experiências fantásticas participando de eventos ufológicos e tenho certeza que vocês podem participar também, né? Então venha para a cidade de São Paulo, se você é de fora, e vá lá para a cidade de São Paulo, né? Participe do evento e tudo, que vai ser fantástico, né? Marcando a volta dos eventos aí da revista UFO, tá? Que a qualidade é com a revista UFO, tá? Também teremos outro evento lá na Baixada Santista, em 19 de novembro de 2022, no Parque Hotel Balneário, lá na cidade de Santos. Então, se você estiver em São Paulo, desce lá para Santos, vamos prestigiar esse evento que está também magnífico e muito bem montado por uma equipe especializada com o apoio da revista UFO. Tá? Estarei lá também apresentando trabalhos, um trabalho bem legal. Certo? Agora outra notícia que publicamos ontem lá no Portal Fenômeno e colocamos um videozinho aqui no canal também, com este título: Casos ufológicos se intensificam na Itália. Então, desde abril deste ano até agora, finalzinho de agosto, várias filmagens de OVNIs foram feitas em diferentes pontos da Itália. Você está vendo
algumas dessas filmagens aí, filmagens bem interessantes desses objetos manobrando, voando, fazendo manobras, piscando, objetos com outros formatos interessantes. Então, os registros estão sendo feitos, os vídeos estão sendo analisados por diferentes grupos do país e em breve eles devem soltar alguma informação com análise desses vídeos e nós aqui no Brasil estaremos atentos. Agora, outra notícia que está saindo na imprensa internacional diz que o Pentágono possui dezenas de filmagens de OVNIs. De fato, o Pentágono possui muitos registros ufológicos. Eles têm tido, a Marinha dos Estados Unidos principalmente tem tido encontros com OVNIs com muita frequência, tem feito registros e sabe-se com toda certeza que existem pelo menos 24 vídeos de OVNIs muito interessantes, bastante nítidos, desses objetos feitos pela Marinha. O que não está sendo comentado é os registros feitos pela Guarda Nacional, que com certeza existem, pelo Exército, que também com certeza existem, e pela Força Aérea dos Estados Unidos, que também não estão sendo comentados. O foco está todo em cima da Marinha dos Estados Unidos. Então, eu acho que tanto os ufólogos americanos quanto os políticos americanos deveriam abranger a área de pressão, colocando esses outros braços armados do governo americano também sob investigação, sob pressão, para que revelem suas informações também. Isso é extremamente importante. E aqui no Brasil eu aproveito para lembrar que a Marinha do Brasil possui inúmeros registros de avistamentos de objetos voadores não identificados e objetos submarinos não identificados e não está revelando. A lei brasileira obriga que depois de um determinado prazo essas informações sejam reveladas. E esse prazo já expirou e a Marinha do Brasil não está fazendo nada, não está liberando essa informação. Está na hora da sociedade, cada um de vocês fazer pressão, escrever para a Marinha solicitando essa liberação dessas informações que são de interesse público, interesse ufológico, interesse científico. Então, comecem a pressionar. Nós na ufologia também estamos pressionando. Comecem a ajudar a gente nessa pressão em cima da Marinha e do Exército para liberar as informações que eles possuem, tá? Mais para frente, a gente pode fazer um vídeo especializado sobre isso, sobre como agir, como pressionar, quais os canais que a gente deve procurar para fazer esse tipo de pressão de forma dentro da lei, né? Agir de forma correta frente a eles, né? E fazer essa pressão para que essas informações sejam liberadas. Falando ainda sobre registros da Marinha e sobre a Marinha dos Estados Unidos, surgiu agora em 1º de setembro, hoje, quando este vídeo está sendo lançado, um novo registro de OVNI pela Marinha dos Estados Unidos. Você está vendo o vídeo aí? Esse vídeo foi obtido pela Lei de Liberdade de Informações dos Estados Unidos, pelo portal The War Zone, e envolve um registro feito a partir do destroyer USS Zumwalt, que é uma das embarcações mais avançadas da Marinha dos Estados Unidos. E eles foram sobrevoados por esse objeto, foi registrado nos sensores, foi filmado, essa filmagem que a gente observa aí. Segundo a Marinha, esse objeto não foi identificado e, portanto, foi censurado, tá? Por isso que foi obtido mediante lei de liberdade de informações. Minha opinião sincera é que ali nós temos um objeto não ufológico, nós temos ali um drone, muito possivelmente, e que talvez não tenha sido identificado pelos militares, tá? Mas ele tem todas as características de um drone, embora já existam muitos e muitos registros de objetos com essa aparência, com essa característica, com esse padrão de iluminação e cores. Mas eu acredito que ali nós estamos diante de um drone. De qualquer forma, o fato está sendo investigado, a análise de vídeo será realizada e podem vir novidades em breve sobre isso, né? E aí a gente vai divulgar aqui com toda certeza, certo? Vamos então para o nosso caso que está fazendo aniversário na data de hoje, um caso de pouso de OVNIs
OVNIs, discos voadores, na região de Langeborg, lá em Saskatchewan, no Canadá. Esse fato ocorreu em 1º de setembro de 1974, às 10h45 da manhã, quando o fazendeiro Edwin Furr estava trabalhando no campo e ele viu um objeto em forma de disco com cúpula pairando sobre a plantação, a mais ou menos 50 metros de distância. Aí você está vendo o desenho do objeto como ele fez, como ele relatou na época. E aí ele pensou que era brincadeira de vizinhos. E então ele desceu do trator e foi se aproximando para ver melhor esses objetos. E aí ele ficou aproximadamente a 4 metros de distância desse objeto que ele observou. E aí ele viu que aquilo estava girando a 50 centímetros do chão e ele achou isso muito estranho. Então ele resolveu se afastar desse objeto, voltando ao trator. Quando ele voltou, chegou no trator e olhou de novo, ele viu que eram na verdade 4 objetos sobre o campo, sobre a plantação dele. E esses objetos faziam esse mesmo movimento. E aí ele declarou, a respeito. Todos estavam girando. Todos os 4. Fiquei sentado na ceifadeira como se eu estivesse petrificado. Não conseguia mover um músculo sequer. Fiquei sentado ali durante uns 15 ou 20 minutos. Não estou certo. De um deles, alguma coisa estava examinando a relva ao redor. Parecia... acho que devia ter o tamanho de uma moeda de 50 centavos. Parecia uma sonda. E a relva estava toda retorcida. E podia-se ver marcas como se alguma coisa tivesse saltado aqui e ali, por todos os cantos. E aí, então, depois desse tempo todo, esses objetos se elevaram e se afastaram da região. E aí no local ficaram marcas circulares. E você está vendo aí fotos das marcas que esses objetos deixaram. Um caso bastante interessante aí da ufologia canadense. E que também está exposto lá no portal Fenômeno. Vou deixar a descrição aqui no link para você acessar e conhecer mais detalhes sobre este caso. Certo? Então, nosso boletim extra de hoje, 1º de setembro de 2022, vai chegando ao fim. Espero que tenha sido bem legal para vocês. Voltaremos sábado com novas notícias, Então, se você não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo, tá? Fique com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e até!